É por causa de cenas como essas aqui que nós temos tantas pessoas falando que não devem sobre dízimos e ofertas. Testei todos os processos de tirar a oferta e vou dizer qual é o processo mais eficaz. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar a oferta é esse que eu vou falar para vocês. Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Mas o que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas na vida do cristão? Isso tem base bíblica para a gente fazer dentro das nossas igrejas? Ele é obrigatório? Se você não dizimar, você vai perder sua salvação? Se você dizimar, você pode fazer prova com Deus que Ele vai abrir ali as portas dos céus e derramar 100 vezes mais sobre a sua vida? Então nesse vídeo nós vamos ver como a Bíblia responde a cada uma dessas perguntas sem nenhum achismo pessoal, sem nenhum ouvir dizer, mas a minha opinião é essa, porque aqui o que importa não é a minha nem a sua opinião, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, onde eu vou lendo a palavra de Deus e a gente vai explicando o que a Bíblia está falando, por favor, deixa seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo é fiel à palavra de Deus e recomenda para outros cristãos, além de ser uma forma de você apoiar o nosso ministério aqui também, tá bom? Então, começando a abordar esse tema, eu quero falar primeiro sobre as ofertas. Porque a oferta é um ponto pacífico, ninguém tem muito problema com relação às ofertas. O problema é quando muda de nome. Quando coloca o nome dízimo, tem gente que arrepia as costas igual gato preto, né? Então, vamos tratar primeiro da questão das ofertas. Só que é o seguinte, o princípio que a gente deve usar à luz da palavra de Deus para as ofertas é o mesmo princípio que nós vamos usar para os dízimos. Que princípio é esse, pastor? Para um cristão verdadeiro, para um cristão genuíno, que creu no Evangelho de Cristo, que nasceu de novo pela ação do Espírito Santo, nada é obrigatório na vida do cristão. Exatamente isso. Eu e você, que somos cristãos de verdade, a gente sabe muito bem que as coisas que pela graça nós não fazemos por obrigação. Nós fazemos primeiro por gratidão, pelo amor com que Cristo nos amou, e segundo, fazemos como para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é com base nesses princípios, que se eu pudesse resumir, é aquele mandamento que Jesus nos ensina a seguir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então isso se aplica ao dízimo e às ofertas, se aplica a perdoar os nossos irmãos, a pedir perdão para os nossos irmãos, nas nossas relações de trabalho, em tudo que a gente faz. Nós não fazemos nada por obrigação, mas nós fazemos por amor, por gratidão e para glorificar a Deus. Então, se eu passar a olhar para os dízimos e para as ofertas dessa forma, você vai ver que tudo que está de cinzento nesse meio, tudo que está de nublado nesse meio, vai cair por terra, porque não vai ficar nenhum argumento contra essas coisas. Olha o que o texto de Êxodo, capítulo 35, no verso 5 diz. Ele fala assim, olha, separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Agora no capítulo 36, nos versos 4 a 7, diz assim, olha, então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que se tinha era suficiente para a obra que se deveria fazer e ainda sobrava. Olha que exemplo para cada um de nós que somos cristãos. O contexto é o seguinte, o Senhor havia dado uma ordem para a construção do tabernáculo, e conforme o capítulo 35 do livro de Êxodo, o Senhor ordena que o povo começasse a levar ofertas para a construção do tabernáculo. Só que aqui tem duas características dessa pessoa que traria essas ofertas. Primeiro, que o coração dele fosse disposto e também voluntário. Deus não queria ninguém levando ofertas, seja o que ela fosse, dentro do livro do Êxodo está discriminado essas ofertas, mas o Senhor não queria que ninguém fizesse isso por obrigação, por imposição. Por quê? Porque era um povo separado pelo Senhor, recebendo uma direção do seu Deus. Então, também no Antigo Testamento, nós temos aquela aplicação que Jesus nos dá, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui nessa passagem do livro de Êxodo, nós vemos esse exemplo assim, na prática. Por quê? Porque no capítulo 36 vai dizer o seguinte, olha, os homens trouxeram tanto que foram proibidos de levar mais. Aqueles que foram movidos por um coração voluntário, um coração disposto, trouxeram até mais do que se necessitava e chegou até a sobrar. Tanto para a questão das ofertas, como também nós vamos ver no dízimo, o Senhor se interessa por pessoas que fazem algo de maneira voluntária, com o coração disposto. E é por isso que eu disse que para nós que somos cristãos, nada é obrigatório. Agora vamos ver o que o Novo Testamento fala, porque tem muito crente que fala que o Antigo Testamento não é pra gente, que essas páginas têm que ser jogadas fora, embora isso seja um erro, eu vou dar um exemplo também do Novo Testamento para mostrar que o princípio é exatamente o mesmo. Quando nós lemos as páginas do livro de Atos,
é possível identificar que os cristãos estavam passando ali por bastante dificuldade, principalmente em decorrência da perseguição que estava sendo imposta contra os cristãos. E aí, nesse cenário, o apóstolo Paulo, certamente impelido pela ação do Espírito Santo, ele levanta uma oferta para os cristãos de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele enviou cartas para muitas igrejas dos gentios, como por exemplo da Galácia e dos Coríntios, ordenando que se fossem levantadas ofertas para poder assistir os cristãos ali de Jerusalém. E o interessante de tratar dessas questões é que em 1 Coríntios no capítulo 16 e 2 Coríntios no capítulo 8, nós vemos Paulo falando que essas ofertas deveriam ser feitas de maneira generosa, com coração voluntário, com coração alegre, mas fica no texto também uma ordenança de Paulo, um imperativo de Paulo. Ele ordena que essas ofertas fossem recolhidas. Por quê? Porque Paulo entende que o cristão, ao olhar para o lado e ver que alguém está padecendo de uma necessidade, é como se aquilo fosse um dever. É como se aquilo fosse, de certa forma, uma dívida que nós temos com as pessoas. E se nós olharmos para a palavra de Deus, por exemplo, em Romanos capítulo 13, no verso 8, nós vamos ver que é exatamente isso. Paulo fala assim, olha, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. O amor é uma dívida, entre aspas, que nós temos com as pessoas, que vão ser pagas de maneira progressiva ao longo de toda a nossa vida. Nós temos que amar as pessoas ao longo de toda a nossa vida. E isso se manifesta, inclusive, com o cuidado que nós temos com as pessoas com relação às nossas finanças, os nossos bens materiais. Tanto é assim que Paulo cita os cristãos da Macedônia, que também eram cristãos ali que tinham pouco recurso financeiro, mas eles se uniram e alegremente eles fizeram com que o pouco que eles tinham se tornasse muito para que aquelas ofertas pudessem ser direcionadas ali aos cristãos de Jerusalém. Então, à luz de todos esses exemplos bíblicos, como eu venho dizendo até aqui, a questão das ofertas é algo que é muito pacífico. E que se você tinha alguma dúvida com relação à vigência disso para os nossos dias, está aí tirada a sua dúvida. O princípio é o amor, o voluntariado, o coração disposto, aquele mesmo coração que o Senhor pediu lá no livro de Êxodo e continua vigente para os nossos dias. Hoje, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, eu estava aqui olhando as coisas nas redes sociais e me veio um exemplo muito bonito e verdadeiro dos nossos dias sobre isso, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do reverendo Arival Dias Casimiro. Eles têm membros muito voluntários dentro da igreja e eles são usados pelo Senhor de uma forma assim maravilhosa. Por meio da junta missionária, por meio do investimento dos irmãos que ofertam, que dizimam naquele lugar, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela coleta dízimos, eles expandem o Evangelho de Cristo, eles têm um compromisso com a pregação do Evangelho do Senhor. Diversas igrejas são abertas, inclusive hoje, eu estava vendo nas redes sociais, eles entregaram mais uma igreja aberta. Isso resulta em quê? A presença do Evangelho de Cristo em vários lugares. Lugares que muitas pessoas às vezes não querem ir, lugares que não tem uma igreja bíblica, uma igreja fiel para que as pessoas possam congregar. Então, quando nós investimos em ofertas, quando nós ofertamos à igreja, às congregações às quais nós estamos unidos, com certeza esse valor, esse bem material, ele vai retornar para a glória do nome do Senhor, porque mais pessoas estarão ouvindo o Evangelho, mais pessoas estarão ali suas vidas alcançadas pela palavra de Deus, elas poderão ser regeneradas, perdoadas de seus pecados e nascidas de novo. Agora vamos tratar da questão do dízimo, porque o dízimo é o que pega, né? Como eu disse, tem muita gente aí que arrepia igual gato preto na rua quando fala a palavra dízimo perto dele. Eu não vou entrar na questão das questões técnicas do Antigo Testamento, quantos dízimos um judeu tinha que dar, para que era, quantos por cento que era, porque isso é algo mais técnico para os judeus, isso não cabe muito para a gente, eu vou pegar apenas os princípios. Se você quiser um vídeo onde eu explico os dízimos dos judeus, que eles eram obrigatórios, eles estavam na lei do Senhor, você deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo exatamente sobre isso para vocês, explicando essa questão. O que nós vamos tratar aqui agora é para os cristãos, amém? E eu vou começar a tratar dessa questão com a primeira pergunta que todo mundo sempre coloca aqui nos comentários quando a gente fala de dízimos. O dízimo não é obrigatório para os cristãos porque ele está na lei. E nós que somos cristãos, a gente não tem que cumprir a lei. Só que esse argumento ele é completamente enganoso, principalmente por conta da primeira ocorrência do dízimo na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 14, no verso 20, você vai ver o texto em que Abrão, ainda não era Abraão, mas Abrão ele retornou da guerra com os reis, onde ele foi recuperar o Ló, seu sobrinho, e retornando ele encontra no caminho alguém que a Bíblia descreve como Melquisedeque, um sacerdote do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse Melquisedeque, esse sacerdote do Senhor, abençoa Abrão, e Abrão paga dízimos a Melquisedeque de tudo quanto ele havia recebido. Então Abrão está muito antes da lei que foi dada ao Senhor por meio de Moisés. E isso é importante que nós saibamos, porque esse argumento falacioso ele já cai por terra. Mas esse texto ele revela algo ainda maior. Quando a Bíblia nos ensina sobre os filhos de Abraão, que somos nós, os filhos espirituais de Abraão, aqueles que têm a fé de Abraão, se o patriarca da nossa fé, colocando assim, ele devolveu o dízimo, ele pagou o dízimo ao Senhor, isso fica de princípio para mim e para você. Principalmente por conta daquilo que a Bíblia fala sobre Melquisedeque, aquele a quem Abrão pagou dízimos. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, no verso 10,
você vai perceber que a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote segundo a praxis de Melquisedeque. Na sua Bíblia aí não vai ter praxis não, porque é um termo em grego, é uma palavra no grego, que significa que é transliterada aqui para o nosso português como ordem. Jesus Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só que essa palavra no grego, ela é muito rica, ela é muito valiosa para o nosso entendimento, porque além de falar da questão da hierarquia, do mesmo nível, ela também qualifica esse tipo de sacerdócio do nosso Senhor. Essa palavra praxis no grego, que é a ordem, ela descreve o caráter do sumo sacerdócio de Cristo, a qualidade desse sumo sacerdócio de Cristo. E quando os hebreus tratam dessa questão fazendo um paralelo, é dito que o sacerdócio de Melquisedeque, que é a mesma ordem praticada no sacerdócio do nosso Senhor, é uma ordem superior à da antiga aliança dos levitas, justamente porque ela não se baseia em leis, ela se baseia no coração voluntário, no coração temente ao Senhor, no coração que se preocupa em glorificar a Deus. Na figura de Abraão, nós temos exatamente esse homem, um homem que teve fé no Senhor, uma fé voluntária, uma fé que buscou glorificar a Deus, principalmente por conta do relato de Abraão e seu filho, que nós temos, assim, talvez um dos maiores exemplos de um homem que quis glorificar a Deus na sua vida. E esse homem, que na época ainda era Abrão, ele devolve, ele paga dízimo a Melquisedeque. E se o nosso pai na fé teve essa prática a um sumo sacerdote, que a Bíblia vai dizer que é segundo a ordem do nosso Senhor, pelo menos para mim, isso é um ponto pacífico, seguindo todo aquele princípio que eu falei com vocês do voluntariado, do amor e da glória de Deus, que esse é, sim, não uma norma para os cristãos. Lembra que eu falei que não, para nós nada é obrigatório, mas é algo que nós devemos sim seguir e continuar praticando nos nossos dias. O que nós precisamos entender é que o Senhor, como por exemplo lá no texto de Êxodo que eu citei com vocês, na construção do tabernáculo, Deus ele não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, e ele não está nem aí para o nosso dinheiro, para o nosso recurso, até porque não é nosso. É ele que nos concede primeiro. Mas tudo aquilo que o Senhor nos concede, ele nos concede para glorificá-lo, para louvá-lo. E os nossos dízimos, eles cumprem muito bem esse papel. Tanto Deus não está interessado no nosso dinheiro, ele não quer enriquecer com o nosso dinheiro, né? Até porque ele é o dono de tudo, que em Mateus capítulo 5, nos versos 23 e 24, o nosso Senhor Jesus Cristo ele fala o seguinte, olha, se você tem um problema com o irmão, quando você estiver ali dirigindo para devolver o dízimo, se você tem problema com algum irmão, deixe esse dízimo no altar e vai até aquela pessoa e se resolva com ela, se desculpe com ela, depois volte e entregue no altar os dízimos do Senhor. É claro que as nossas igrejas hoje não têm mais altar, aquilo era um outro sacerdócio, até porque a aliança do Senhor, ela inicia quando o Senhor morre e ressuscita, mas como eu estou dizendo, nós devemos olhar para o Antigo Testamento à luz dos princípios, não como ordens que nós devemos cumprir. Um outro exemplo muito interessante que o nosso Senhor ele traz para a nossa análise é Mateus capítulo 5, no verso 20, onde ele fala assim, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês certamente não entrarão no reino dos céus. E se você examinar as Sagradas Escrituras, você vai perceber que os fariseus eles davam dízimo do endro, do cominho, de tudo, das menores coisas, das sementes de mostarda, eles tiraram o dízimo. Ou seja, eles cumpriam aquilo ali com rigor, só que eles falhavam onde? Eles faziam tudo aquilo que era externo, mas esqueciam-se do coração. Muitas vezes eles estavam fazendo até mesmo para se mostrar. E tem um outro exemplo muito interessante na Bíblia sobre essa questão de como o cristão ele deve se relacionar com as suas finanças, que é o exemplo de Barnabé e de Ananias e Safira. Em Atos capítulo 4, nós vemos Barnabé se desfazendo de um patrimônio e levando todo aquele recurso como uma oferta para a igreja do Senhor. E em Atos capítulo 5, nós vemos Ananias e Safira tentando fazer a mesma coisa para poder se vangloriar, para poder ali ter o seu ego inflado, só que eles combinam de reter uma parte e falar que aquilo era tudo. E o resultado é que eles morrem por terem ali mentido para o Espírito Santo, segundo o que Lucas registra no discurso de Pedro. Então isso é mais um princípio para mim e para você. Todas as vezes que nós vamos levar ofertas, levar dízimos para a igreja, ou para abençoar pessoas na rua, no caso das ofertas, se nós fizermos aquilo com o coração inflado, com desejo de ser visto, com desejo de que alguém bata palmas e fala assim, nossa, que pessoa piedosa, isso não está servindo de nada. E se você pegou o seu envelopinho ali de ofertas na igreja, ou o seu envelopinho de dízimo, fez questão de colocar seu nome ali, e nossa, esse é um valor muito alto que eu estou dando, ó, todo mundo vai ver, o pastor da minha igreja vai abrir isso aqui lá na secretaria, ou na tesouraria, e vai ver que crente maravilhoso que eu sou. Sinto muito dizer, o seu pastor ele pode até estar ficando muito feliz com você, mas para Deus, esse recurso financeiro não teve valor nenhum. Na verdade, foi até um pecado você ter feito dessa forma. O que nós precisamos entender é que tanto as nossas ofertas como o dízimo, eles não têm fim em si mesmo. Eles não foram constituídos para que a pessoa seja salva, muito menos no Antigo Testamento. Nós temos muito difundido nos nossos dias aí as igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade, onde muita coisa é prometida, principalmente a questão de salvação. Tem pastores na internet aí que falam que se a pessoa não dizimar, ela não vai ser salva.
Se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. E eu sinto muito em te dizer, meu irmão, minha irmã, se você está congregando num lugar como esse, em que o pastor condiciona a salvação a dízimos e ofertas ou a qualquer tipo de legalidade que seja, você está em uma seita. Você não está em uma igreja verdadeira. E aí, para ficar bem claro, é necessário que a gente faça isso, que a gente deixe bem claro. Vamos responder diretamente. Tanto dízimos quanto ofertas não são normativos, eles não são obrigatórios para os cristãos. Não é como no Antigo Testamento que se uma pessoa não devolvesse ou não pagasse o dízimo, não levasse a sua oferta, ela estaria em pecado, ela precisaria passar por todo o ritual de purificação e por aí vai. Isso não acontece nos nossos dias. Mas para nós que somos cristãos, tanto dízimo quanto ofertas são práticas voluntárias, é um dever de amor que nós temos com as pessoas que estão ao nosso lado, com a congregação na qual nós estamos unidos e principalmente no nosso compromisso, nosso amor, nosso zelo pela glória de Deus. Como é maravilhoso poder congregar em um lugar onde no calor tem um ar-condicionado, tem água para a gente beber, ou principalmente onde você está ali unido, que você vê aquela igreja levando assistência para as pessoas ali da sua região, aquela igreja local que impacta toda a sua região, como no exemplo de Atos capítulo 2, no verso 42, onde a igreja do Senhor, ela gozava da simpatia de todo mundo que estava ali em volta, porque era uma igreja muito ativa, era uma igreja que se envolvia nas demandas da comunidade. Como é maravilhoso ver o nosso dízimo, a nossa oferta, servindo a esse propósito. Só que aí eu tenho que responder a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Eu sei que tem muita gente aí em casa que deve estar ficando inquieta, né? Principalmente aquelas pessoas que vêm aqui pro teclado para poder brigar, falar que isso é preencher o bolso de pastor, para pastor ficar rico, para poder enriquecer. O que eu tenho a te dizer, meu irmão, é o seguinte: se você congrega numa igreja onde o seu pastor ele deixa essa margem, onde as coisas são feitas sem transparência, onde você olha para a vida daquela igreja e você não vê amor ao evangelho, não vê amor às outras pessoas, você não está em uma igreja bíblica. Se você tem essa desconfiança com relação à sua igreja, com relação à liderança dessa igreja, aos pastores dessa igreja, a minha pergunta para você é: o que você está fazendo nessa igreja? Se você está, eu não consigo compreender, meus irmãos, alguém congregar em um lugar onde paira essa desconfiança na cabeça. Ah, o pastor vai roubar o dízimo. Que cristão você é? Você não sabe escolher a igreja onde você está congregando? Seria isso? Só que aí tem um outro problema. Muitas pessoas elas têm esse receio, por quê? Porque são avarentas. E isso precisa ser dito. São aquelas pessoas que têm um amor ao dinheiro. Aquelas pessoas que não podem dispor, ali, às vezes, de R$10 porque acham que vai fazer falta. Por quê? Porque, infelizmente, o dinheiro já se tornou ídolo do coração dela. Infelizmente, são aquelas pessoas que amam o dinheiro mais do que as outras coisas. Vêm pessoas passando necessidade, que vê a igreja ali tentando arrecadar fundos para uma obra missionária, para uma assistência, seja lá o que for, e elas não conseguem ter paz no coração para abençoar aquela obra. E aí, para finalizar esse vídeo, porque eu acho que quase tudo que precisava ser dito já foi dito, falta só isso, pelo menos na minha ótica. Se você tiver alguma dúvida com relação a dízimos e ofertas, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente respondo para todo mundo, vocês sabem disso. Se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações também, porque você vai continuar recebendo, que é a questão do dízimo repreender demônio da nossa vida. Isso, meu irmão, meu Deus. Então vamos lá. Dízimo repreende demônio. Sabe o que repreende demônio na sua vida? A presença do Espírito Santo na sua vida. Uma vida cristã, uma vida verdadeira na palavra do Senhor. Tem muita gente que fala que está endividado, com o nome no SPC, passando prova, dificuldade financeira dentro de casa, simplesmente porque estava com a televisãozinha ali de 21 polegadas na sala, mas o olho desse tamanho quis ali comprar uma televisão de 60 polegadas, ganhando um valor que não tem condição de pagar, foi lá, comprou a bendita da televisão, o nome foi para o SPC e agora a culpa é do demônio. Ah, não, é o demônio migrador, o demônio cortador. Ou então o outro lá que estava com celular simples, olhou ali o iPhone ser lançado e tem que ir lá comprar a benção do iPhone. Aí coloca a culpa em quem? No demônio cortador, no migrador, no destruidor, no saqueador. Isso não existe, meu irmão. O que você tem que fazer é colocar a sua vida em dia com o Senhor. Toda a nossa vida ela deve ser gerida para a glória de Deus. É aquele princípio que eu já trouxe aqui no canal, o corandel. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós fazemos diante da face do Senhor, diante de Deus, corandel. E nós devemos fazer para a glória de Deus. Tanto o nosso trabalho, quanto a nossa administração financeira, o governo da nossa casa, a forma como nós nos relacionamos com a nossa família, com os amigos, tudo deve ser feito com santidade. Se você começar a governar a sua casa à luz da palavra de Deus, dos princípios bíblicos e não do coração caído, não daquele coração que deseja tudo, você pode ter certeza. Eu não vou te afirmar que você não vai passar luta, dificuldade financeira não, porque quem sou eu para prometer isso? Nem Jesus prometeu isso. Mas o que eu posso te dizer é que você certamente vai ter uma vida estável e mesmo que a dificuldade financeira venha, você vai ter ali recursos que o Senhor proveu para que você consiga enfrentar esses dias difíceis. Um exemplo vivo está aqui, ó, diante de vocês. Eu tinha meu nome totalmente sujo no SPC, mas quando o Senhor começou a me instruir na palavra, colocou minha esposa na minha vida, uma mulher muito temente a Deus,
Aos poucos o Senhor foi me ensinando a administrar tudo aquilo que eu recebia. E eu passei de uma pessoa que tinha dívidas para uma pessoa que tinha uma vida estabilizada e, pela graça de Deus, uma pessoa que conseguiu fazer algum fundo de recursos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a seguir os princípios da palavra, seguir aquilo que a palavra nos diz, certamente nós mitigamos, nós diminuímos em muito a probabilidade das coisas darem errado. Só que aquele negócio é um ditado muito vivo nos nossos dias, né? Para ter palhaço, tem que ter circo. Se tem pastor como esses aí que eu mostrei aqui no vídeo, tomando dízimos e ofertas das pessoas, é porque tem muita gente indo para a igreja buscando outras coisas que não Jesus Cristo. São aqueles mercantilistas da fé, como eu venho falando aqui no canal. Aquelas pessoas que vão para a igreja porque querem o quê? Querem carro, querem celular, querem casa, querem tudo menos Cristo. E aí acham. E acaba sendo completamente extorquido. Só que a culpa não é do falso mestre. Porque se tivessem cristãos verdadeiros que lessem a palavra de Deus nessas igrejas, eles não seriam enganados. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro, bem tranquilo, bem leve para a gente compreender esse assunto. Com certeza é um tema bem complexo, só que nós jamais podemos fazer doutrina no silêncio das Escrituras. Que nós precisamos compreender são os princípios. E o princípio que fica claro, pelo menos para mim, eu espero que tenha ficado claro para você, é que tanto dízimos e ofertas são práticas que continuam, sim, muito ativas na vida da Igreja do Senhor, na vida dos cristãos, não de maneira obrigatória, não como normativa, bem como eu expliquei para vocês aqui, mas de maneira voluntária. Simplesmente porque nós temos responsabilidade com a congregação que nós estamos unidos, também porque nós amamos os nossos irmãos, mas principalmente porque nós amamos a Deus e queremos glorificá-lo, até mesmo com as nossas finanças, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros. O YouTube acabou de disponibilizar essa novidade aqui para o nosso canal. É uma maneira que você pode, se você quiser, né, é uma maneira que você pode apoiar a gente aqui. E eu coloquei alguns benefícios. Clica aqui no Seja Membro, pelo menos para você conhecer, tá bom? E se assim o Senhor dispor o seu coração, que você possa nos abençoar. Um outro pedido que eu quero te fazer, se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe ele para mais pessoas. Tem muita gente sendo enganada dentro das igrejas, principalmente nessa questão de dízimos e ofertas. E se você puder compartilhar, vai ser um favor que você faz para mim e um serviço para a obra do Senhor, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus continue abençoando a sua casa em nome de Jesus e toda a sua semana. E se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.